Olá pessoal, como vai? Vamos dar início ao um tópico dentro dos modelos, dentro dos sistemas agroflorestais, que é os sistemas agro-silvopastoris, o famoso ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. Agro-silvopastoril porque culturas agrícolas, florestais e gado, pastoris, animal. Essa evolução ela aconteceu desde o preparo convencional, o uso de solo, preparo convencional, foi criado o preparo mínimo, plantio direto, que é muito usual hoje, plantio direto com rotação de culturas, integração lavoura, pecuária, muito comum e a conservação do solo em relação a isso é muito boa, né? Então, e hoje temos a integração lavoura-pecuária, tem-se a integração lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária-floresta como um avanço maior ainda, tendo maior recobrimento do solo. Então, essa integração lavoura-pecuária-floresta, ela tem como ferramenta básica a produção integrada dos componentes. Então, ele tem uma alternância entre cultivos de grão e pastagem. Não só cultivo de grão, culturas agrícolas em geral podem ser colocadas. Então, os pressupostos para ele: rotação das lavouras, sempre em plantio direto, e uso de material geneticamente melhorado. Então, eu vou trabalhar com eucalipto clonal, em geral, ou eucalipto que passou por algum melhoramento, e espécies melhoradas também do ponto de vista de culturas agrícolas. Com a globalização, houve um aumento da demanda por serviços do ecossistema, então aumento do uso de água, uma maior necessidade de alimentos e o maior uso de energias, né? Além disso, o agronegócio brasileiro ele demanda uma ele tem com base uma demanda crescente por alimentos, fibras, agroenergia. Vê-se isso pelo preço da carne. Hoje em dia a exportação aumentou, preço da carne disparou, né? O Brasil tem a maior fábrica de celulose do mundo e por aí vai. É um grande exportador de soja. Então, esse aumento das exportações gera uma necessidade maior do uso adequado das águas, principalmente pastagem e pecuária. A pecuária, ela em geral é extensiva e mal manejada. Então, melhorando isso, eu tenho ganhos grandes, né? Eu vou ter uma remuneração por qualidade, eu vou ter uma regularização ambiental da propriedade, fazendo o uso melhor das áreas, vou ter uma taxa menor de abertura de novas áreas, porque eu não vou precisar abrir novas áreas se eu estou produzindo bem nas que eu tenho. E aumenta a eficiência do sistema produtivo. Então, onde eu estaria produzindo só gado, eu vou estar produzindo gado, madeira e por aí vai. O governo, ele tem, não sei como é que está com a pandemia, como é que ficou, mas tem um programa de agricultura de baixo carbono que tem como foco financiar projetos de integração, projetos florestais, projetos de recuperação de áreas degradadas, dentre outros, como a taxa. Isso aqui foi do ano passado. Taxa até 6% ao ano,
prazo de 12 anos, incluindo 8 anos de carência, devido principalmente à parte florestal. Bom, o ILPF ele tem uma contribuição muito grande, principalmente na reforma de pastagens degradadas. Então, se eu tenho uma pastagem que ela está em estágio de degradação, eu vou fazer a reforma dessa pastagem, colocar espécies florestais junto com cultura agrícola e depois a pastagem. Então eu faço uma reforma dessa pastagem, a cultura agrícola entra com a contribuição para a melhoria desse solo e uma pastagem nova sendo renovada, né? E essa pastagem nova evita o efeito sanfona do gado que perde, que perde peso todo ano devido às sequias e tudo mais. E todos os efeitos de ciclagem de nutrientes da pastagem nova, ele vai estar na pastagem sempre em manutenção. Não vou estar perdendo nutrientes gerando uma pastagem degradada. Então, o mau uso com a pecuária extensionista tradicional gera pastagens degradadas, onde eu tenho pastagens extremamente rapadas, né, extremamente sem vida já, plantas daninhas, então vai se tornando degradado até passar por um processo de vossarocamento, porque esse solo já vai estar exposto, vai começar erosões do solo, gerando até um vossarocamento e que é a perda do teu solo, né? Bom, então a integração lavoura, pecuária, floresta é um nome bonito. A gente vai ver que ela surgiu do sistema Taunja modificado. A gente vai ver na próxima aula, começar a ver o sistema Taunja, o próximo conteúdo. Então esse sistema ele representa uma forma de uso da terra, onde as atividades silviculturais, pecuárias e agrícolas são combinadas para gerar a produção de forma complementar e com a interação desses componentes. Tem o papel biológico de manter, recuperar a paisagem e ter uma produção de alimentos. Tenho como vantagem uma maior diversidade botânica. Eu vou ter árvores no sistema e não necessariamente precisa ser o eucalipto. Eu posso fazer uma recuperação de áreas com o sistema ILPF, colocando espécies nativas, por exemplo, e espécies nativas com potencial produtivo, por exemplo, o baru. Diversidade de renda, porque eu vou ter renda da cultura agrícola, do gado e do componente florestal no final. Bem-estar animal, eu vou, depois do amanhã, eu já coloco um complemento a essa aula, falando só de bem-estar animal, em integração lavoura, pecuária, floresta. Inclusive, tem uma reportagem que passou no Globo Rural ontem, que eu vou colocar ela como complemento também, justamente uma pesquisa da Embrapa falando do fator da floresta no bem-estar do animal, que gerou maior produtividade e uma melhor qualidade de carne, leite e etc. Um aumento da eficiência dos recursos, reduz adversidades climáticas, calor demais, frio, geada, ventos extremos. A pastagem se torna de melhor qualidade, porque com o sombreamento ela se torna mais palatável ao gado, ela se torna mais macia. E eu posso fazer a introdução de raças mais produtivas no Brasil tropical, por exemplo, aqui em Rio Verde. Isso que a gente vai testar. Naquela área do IF que eu mostrei para vocês na aula anterior. A gente vai introduzir gado meio sangue Angus sombreado. Então eles vão ter uma melhor qualidade e um maior rendimento devido a essa sombra. Desvantagem, eu tenho uma infraestrutura maior, então eu tenho que ter
equipe que trabalha com animal tem que ter conhecimento de agricultura e tem que ter conhecimento de floresta. Pode ter uma maior incidência de parasitas, depois eu vou colocar o material para vocês. Eu, na verdade, acredito que não tenha tanto, porque o abaixamento da temperatura reduz a taxa de procriação de carrapatos, qualquer inseto que dependa do calor para o ciclo de vida. Né? Individualmente, por exemplo, vai ter menos produção de pastagem, porque a área é menor, mas eu vou ter produção de floresta. Pode ter consumo de folhas e danificar as árvores, mas isso aqui, se eu entrar com menos de um ano, então seria problema. E fazer esse replantio de árvores é praticamente impossível, mas por isso o componente agrícola que vai evitar que o gado cause algum dano. Os sistemas silvopastoris eventuais são aqueles que vão ter árvores associadas a pastagem e lavouras. A gente já falou um pouco deles anteriormente. E os silvopastoris verdadeiros tem uma supressão de um componente pelo outro e então eu tenho árvores e pastagem, por exemplo. Árvores plantadas em maior espaçamento, tem o cultivo agrícola até permitir a entrada de animais e posso fazer a introdução de árvores com lavoura ou direto nas pastagens, que nem eu falei no sistema silvopastoril, que podendo entrar fazendo cerca próximo às árvores para evitar o pisoteio, ou mesmo aquele sistema que eu vou testar de cultivo protetivo com várias espécies. Bom, pensando no arranjo, isso aqui é uma foto de um experimento que a gente tinha em Sete Lagoas. Isso aqui é o pessoal da Ipamig. Então nós tínhamos espaçamento de 20 metros, linha dupla, 9 metros linha simples e 9 metros linha dupla. E 3 clones diferentes. Bom, como eu escolho o arranjo? Então, primeiro de tudo, qual que é a minha principal vocação? Isso vai definir o espaçamento. Então, se eu tenho vocação agrícola, o espaçamento entre linhas ele tem que ser maior. Então, eu tenho que colocar acima de 20 metros para que o cultivo agrícola se mantenha por mais tempo. Além disso, eu tenho que pegar o cultivo de leste a oeste, fazendo ruas onde o sol vai passar na linha aqui e vai sombrear menos durante o tempo. Então, esse é o ponto. Além disso, para que eu quero a árvore? Para madeira serrada ou para energia? Se eu quero madeira para serraria, às vezes é interessante linhas simples. Se eu quero madeira para energia, linhas duplas, triplas, até pequenos bosques. E se a minha vocação for o gado, porque na verdade eu vejo o LPF como principal vantagem para o produtor que trabalha com gado. Então, quem trabalha com gado tem maior facilidade de entrar no ILPF. O produtor de soja ele vai ter maior restrição porque ele vai estar saindo bem da área dele. Por quê? Porque o ILPF tradicional fica 2 anos com lavoura. E vou ficar 6 a 15 anos com gado. Então, na mesma área eu vou ter pouca lavoura por um período pequeno de tempo. Então, a principal prioridade vai ser o que vai definir. A gente vai discutir um pouco para frente. O componente arbóreo ele pode ser dividido então em componente produtivo, então madeira, fruto, por exemplo, o baru, produtos industriais,
produtos forrageiros. Eu posso ter simplesmente uma importância de serviço, uma proteção ecológica, fixação de nutrientes, sombra, ciclagem de nutrientes, quebra-vento, etc. E é um sistema muito comum no Paraná com nativas. Pode ser, então, produtivo para leite, carne, lã, couro, pele, de serviço, cobertura de solo, fixação de nitrogênio e com algumas espécies para colocar nitrogênio no sistema. Bom, a escolha das espécies florestais é muito importante. Então, para escolher espécie florestal, eu tenho que ver qual que é a relação de crescimento, porque o crescimento da árvore vai definir a entrada do gado. Então, se eu tenho uma espécie, por exemplo, de crescimento mais lento, o baru, eu vou ter que esperar pelo menos uns 3 anos para entrar com gado. Então, eu vou ter que fazer 3, 4 anos de lavoura. Então, 3, 4 anos de lavoura e depois eu introduzo o gado no sistema, que já vai estar fazendo um pouco de sombra. 3, 4 anos, o baru já vai estar começando a dar os primeiros frutos. E esses frutos eles podem ser comidos pelo gado e tal. Então é uma espécie de crescimento mais lento. O eucalipto, eu vou fazer essa rotação, eu vou manter lavoura 1, 2 anos no máximo. E depois eu substituo pela pecuária. Forma de copa é muito importante. Se eu tenho copa mais piramidal, mais cilíndrica, eu tenho menos sombra. Se eu tenho uma copa muito globosa, uma mangueira, por exemplo, essa copa vai sombrear demais. Então pode prejudicar a pastagem. E tem que pensar nos usos múltiplos produtos tirados dessa floresta. Espécies que sejam rústicas, que vão se adaptar ao clima e resistir aos possíveis danos aos animais, e ter capacidade de promover benefícios ambientais e ser de fácil manejo. Então, nisso para escolher espécies florestais. Então, fatores fundamentais: escolha da espécie. E aí, por exemplo, vou escolher eucalipto. Ao escolher eucalipto, eu vou escolher um clone, por exemplo, de maior densidade. Vocês vão lembrarem lá da silvicultura, maior densidade eu tenho melhor qualidade de madeira, eu tenho melhor qualidade do carvão. Então eu tenho que escolher em relação ao produto que eu quero. E como é LPF, é interessante que seja clone, porque eu trabalhar com semente, eu tenho uma variabilidade muito grande, eu posso ter uma floresta pouco homogênea. Questão do espaçamento, então eu vou trabalhar, o espaçamento vai ser linhas simples, linhas duplas, linhas triplas. Qual que é o espaçamento aqui? 3x2 convencional ou não? Se for linha simples, a gente tem trabalhado com 4 metros entre plantas, e aí o rank vai variar. A gente vai ver isso, que o espaçamento dos ranks de plantio aqui, esse espaçamento ele varia de acordo com o maquinário. Então, por exemplo, se eu tenho uma colhedora, uma plantadora de 8 metros, eu vou sempre trabalhar com múltiplos de 8 metros, mais 1 metro para cada lado. Então, eu tenho 1 metro de espaço aqui do eucalipto, e aí o múltiplos do meu equipamento, para que eu não subutilize ele e gaste combustível à toa, né? Então, o meu sistema ele tem que ser baseado nisso. Que seria a definição desse arranjo espacial. Então, esse arranjo espacial ele vai ser de acordo com as culturas. Por exemplo, se eu quero manter cultura agrícola por mais tempo, e isso vai depender da minha espécie florestal também, que a gente já viu. Então, definição
do arranjo espacial, quanto tempo eu vou manter cultura agrícola e para que eu quero a floresta também. Então, em geral, 3 por 2, depois a gente vai ver os espaçamentos possíveis. E distância 10, 20, 40 metros entre os rinques. Espécies florestais a serem utilizadas. É interessante crescimento rápido, porém, se não for, você mantém o cultivo agrícola por mais tempo. Preferencialmente perennifolhas, por quê? Para ter sombreamento para o gado na época de maior calor, na época seca. Ter copa frondosa, isso pode, na verdade, pode prejudicar copas muito grandes e altura mínima de 3 metros. Boa resistência a ventos, porque ele vai estar numa área mais aberta, que não produzam frutos muito grandes, que podem cair, machucar o gado. Preferencialmente produtoras de forragem palatável, folhas e frutos. Se for colocar elas em um arranjo, por exemplo, igual a glericídia, que eu coloco ela, e com 1 metro mais ou menos, eu faço o corte, ela vai produzir as folhas, eu corto essa folha, incorporo na pastagem e o gado também vai comer. Se possível, capacidade de fixar nitrogênio. Por quê? Porque vai voltar nitrogênio para a pastagem. Ter uma boa capacidade de rebrota, fornecer sombra, fácil produção de mudas e não ser tóxica nem ter espinhos, não ser tóxica ao gado, né? Aqui alguns exemplos de espécies para o semiárido: acácia mimosa, espôndia, zizífus. Para o cerrado, tamanqueiro, butua, murici, cagaita, baru. Região do sul do faxinal, araucária, mate, Ilex paraguariense, e outras espécies, uma sequência de espécies possíveis. No sul do Paraná tem araucária e erva mate dentro do sistema com lavoura e depois passando a ser pastagem. Pensando em arranjo espacial, acho que eu vou parar o vídeo, vou picar esse vídeo em vários vídeos menores para ficar mais fácil de ver. Já temos 20 minutos.